Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos, meu Pai, nessa tarde de segunda-feira na Tua presença para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, Pai. Pai, Tu que é único digno de louvor e de adoração. Somos gratos a Ti, Pai, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor tudo sabe, tudo pode. Pai, somos gratos a Ti, meu Pai, por essa oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra a cada dia. Entra no nosso coração e na nossa mente, Pai. Com o Teu Espírito Santo, faça que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Tire as escamas dos nossos olhos, porque nós sabemos que a única coisa que nos liberta desse mundo é a Tua palavra, que é a verdade. Sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que para nós possamos chegar a Ti, nós precisamos desse norte que é a Tua palavra. Entra com a Tua palavra no nosso coração, gerando em nós o fruto do Teu Espírito Santo, para que nós possamos cada dia mais ministrar e lançar semente aos corações e que mais pessoas possam conhecer a Tua verdade. É isso que eu Te peço para mim, para a minha família e para cada ouvinte que está conosco nessa tarde. Aqueles também que não puderam estar conosco, olhe por cada um. O Senhor conhece o coração de cada um e a necessidade de cada um. Assim eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, nos instrua, tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos aprender hoje, por intermédio do Teu Espírito Santo. Assim eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o nosso estudo, a respeito do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Amém? Vamos finalizar hoje o capítulo 3 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. 4 versículos aí para nós meditarmos nessa tarde, aprendermos mais da palavra do Senhor. Hoje ele é um pouquinho mais curto do que os demais, mas não poderíamos ter feito junto, porque é um assunto um pouco diferente. Amém, irmãos? Pegue a sua caneta, pegue o seu caderno aí, coloque uma água aí do seu lado, para não desfocar a atenção, para que nós possamos aprender hoje da palavra do Senhor mais um pouco, amém? Mais uma vez, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Como eu sempre falo, a minha versão ela é a Almeida Revista e Atualizada, tá? A famosa ARA, A quem quiser participar comigo nessa versão, que tiver o aplicativo no celular, pode estar ali trocando a versão. Aos outros que têm outra versão, ela não vai diferenciar aí, algumas palavras, mas o significado da palavra é o mesmo. Amém, irmão? Então vamos iniciar o nosso estudo. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem aí na sua casa e após o término mantenha a Bíblia aberta. Amém? Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem muito me comprazo. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, lembremos que no estudo passado, segunda-feira passada, nós estudamos a respeito dos versículos 1 ao 12, né? Falamos ali de João Batista, né? Nós tivemos tivemos informações a respeito de João Batista e do seu importante ministério. Porém, aqui o versículo 13 ele se inicia, né, com a palavra por esse tempo. Como eu sempre venho falando nos estudos anteriores, a Bíblia ela foi escrita como um livro inteiro, sem divisões de capítulos e nem de versículos. Correto, irmão? Então, quando você vê por esse tempo, isso aqui não é um assunto diferente do que nós estávamos retratando na semana passada. Por esse tempo, ele está linkando justamente o tempo ao qual João Batista se levanta para exercer seu ministério. Nessa mesma época, onde o ministério de João Batista estava alcançando o ápice, onde todos já sabiam de sua existência, mesmo com os conflitos, mesmo as pessoas sabendo, né, quem João Batista realmente era ali, várias pessoas iam ao encontro de João Batista para ser batizado. E com isso, nesse mesmo tempo, Jesus aparece. Versículo 1: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, como primeiro ponto aqui, nós vemos o tempo oportuno para o batismo de Jesus. Mateus é claro em enfatizar por esse tempo. Como eu acabei de dizer, o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo ao qual João Batista se levanta e prepara o caminho, prepara a eira, como nós vimos no estudo passado. João tinha sido separado para endireitar as veredas. João tinha sido separado para abrir os caminhos. João tinha sido separado para ser a voz do que clama. E quando João tinha praticamente posto tudo isso em prática, eis que se levanta o Messias da Galileia para o Jordão. Jesus ali está inaugurando o seu ministério. Por esse tempo, Mateus está querendo nos levar que esse é o início do ministério de Jesus. Esse é o tempo ao qual Jesus inicia a sua aparição ao povo, ao público. Por esse tempo é o qual Jesus se revela. E muitos se questionam aí, mas por que esse tempo? Então quer dizer que a vida regressa de Jesus não valeu nada? Não, pelo contrário, meus irmãos. Nós sabemos que nós estudamos aqui a respeito do nascimento de Jesus, vimos os conflitos ao qual José teve que passar, né? A sua saída para o Egito e a sua volta do Egito para a Galileia. E desde então, quando José volta de Egito para a Galileia, ele está lá, Jesus Cristo está lá. Mateus, ele, como tem um foco para os judeus aqui, ele não relata algumas situações ao qual nós vamos ser possibilitados de ver lá em Lucas. Porém, ele já inicia aqui com o ministério de Jesus aqui no capítulo 3, versículo 13. Um dos pontos que nós podemos retratar a respeito desse ministério se iniciar nesse tempo é que a maioridade na época para os judeus, irmãos, era a partir dos 30 anos de idade. Então Jesus Cristo, já como Deus, ciente de toda, né, a cultura judaica ali naquele local, ele sabia que se ele viesse antes dos 30 anos de idade, né, pela cultura o povo não aceitaria o que ele diria. Pela cultura da maioridade dos judeus, ele não seria ouvido
da maneira que ele seria ouvido após os 30 anos de idade. Então, nesse mesmo tempo, no tempo que João Batista se levanta, no tempo que João Batista se abre o caminho, prepara as eiras, se torna a voz do que clama, Jesus se levanta da Galileia e sai para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Eu quero deixar claro aqui aos irmãos que o batismo que João Batista fazia, como nós ouvimos no estudo passado, não é o batismo cristão que nós temos hoje. Lembremos que os judeus, na época de Jesus, eles já faziam um batismo para a conversão de um gentio para o judaísmo. A diferença de João Batista para o batismo judeu ali é que João Batista ele estava trazendo as pessoas de volta a Deus. Lembremos nós que os fariseus e saduceus estavam colocando uma cultura totalmente contrária ao que Deus queria nas pessoas. Eles falavam muito, mas não faziam nada. Então João Batista se levanta para preparar o caminho do Senhor, trazendo as pessoas de volta a Deus. E como uma simbologia, João Batista agora está batizando as pessoas para arrependimento de pecado. Então, o batismo de João Batista era um batismo preparatório, era um batismo transitório, onde ele convidava as pessoas ao arrependimento, a fim de alcançarem perdão e voltarem a Deus. Então, nós entendemos aqui que todas as pessoas que iam a João Batista, elas necessitavam de se arrepender. Elas necessitavam de se voltar a Deus. Então nós sabemos que todas as pessoas que iam a João Batista, eles tinham a consciência dos seus pecados. E com essa oportunidade de João Batista, eles tinham a oportunidade de se redimir e gerar fruto desse arrependimento, se voltando para Deus. Agora eu te pergunto, irmãos, por que Jesus batizou então? Sabendo nós de todos esses propósitos do batismo de João Batista, qual é a lógica de Jesus Cristo batizar então? Se nós sabemos que o batismo de João Batista é um batismo transitório, se nós sabemos que o batismo de João Batista é um batismo de arrependimento de pecado, e nós conhecemos a Cristo como o puro, sem mácula, o único que nunca pecou e jamais pecará, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o intuito de João Batista se batizar? De Jesus se batizar, perdão. Já pararam para pensar, irmãos? Quando João Batista viu Jesus se levantando, lá no versículo 14 ele vai dizer: ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista, irmãos, ele conhecia o seu lugar. Nós vimos no estudo passado. Ele em nenhum momento ele rendeu glória a si mesmo. Ele se colocou menor do que o servo, menor do que o escravo, quando ele disse que não era digno nem de carregar as sandálias, nem de atar as sandálias dos pés de Jesus. Imagine a reação de João Batista ao ver Jesus vindo ser batizado por ele. Lá no Evangelho de Lucas, nós vamos ver com mais detalhes que João Batista está batizando e quando ele olha ao monte, Jesus Cristo vem. E ele já o reconhece como Jesus. Mateus é claro em dizer qual foi a reação de João Batista. Essa palavra dissuadia na minha Bíblia, ela tem outras interpretações, outras traduções ao qual fala ele interpelou, ele não deixou, ele impediu Jesus. Ele estava tentando impedir Jesus de passar, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim.
João sabia, irmãos, que Jesus não tinha um pecado e nem haveria de pecar. João Batista sabia de que, como ele, muitas pessoas e todo o mundo eram que precisavam de Jesus e não Jesus do batismo. Ele sabia que ele ministrava um batismo de arrependimento e Jesus de nada tinha que se arrepender. Diante desse conflito, João Batista tenta impedir Jesus. Diante desse conflito, João Batista tenta interpelar Jesus de se batizar. Eu que preciso, Senhor, de Tu. Eu que preciso de ser batizado. E Jesus, no versículo 15, vai o confortar e trazer o real motivo. Jesus disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o admitiu. O que Jesus fez aqui, irmãos? Qual foi a justificativa de Jesus para este questionamento de João Batista? Porque aos olhos humanos, realmente João Batista está correto. Qual é a necessidade de arrependimento de Jesus, sendo que ele é o único que não necessita de se arrepender? Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele mostra aqui para João Batista o motivo de ele se batizar. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele está chamando aqui, irmão, João Batista para se lembrar do propósito dele. Ele está dizendo assim: João Batista, você lembra para qual foi o propósito que você nasceu? Você nasceu para abrir os caminhos, preparar as eiras, ser a voz do que clama para mim. E cabe a nós, a mim e a você, nos convém cumprir toda a justiça. Essa justiça aqui, irmãos, é simplesmente e unicamente a palavra de Deus, a qual estava escrita desde antes de Jesus nascer ou de João Batista nascer. Nós vimos a respeito de João Batista, a qual Isaías escreveu. Nós vimos também na palavra a qual outros profetas escreveram sobre Jesus. E ele está dizendo aqui, olha, isso que nós estamos fazendo é para que se cumpra a justiça. E como assim, pastor Rafael? Eu quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo ele não pecou, mas ele tomou sobre si todos os nossos pecados e levou sobre ele no madeiro. Quando ele fala aqui que quer cumprir a justiça, ele está se identificando conosco. Ele está dizendo assim, olha, as pessoas aqui estão se batizando pelo pecado que elas cometeram e têm consciência. E eu estou aqui me batizando por você para que se cumpra a justiça. E qual é a justiça, pastor Rafael? A justiça de que ele tinha consciência de que levaria o pecado de todas as pessoas, de antes, do momento que ele estava e de toda a eternidade posterior no madeiro. Ele está fazendo isso para provar que o sacrifício dele é suficiente. Ele perdoou antes dele, durante ele e depois dele. Ele se identificou. Ele não se batizou porque precisava. Ele se batizou porque nós precisávamos dele. Lindo, né, irmãos? As pessoas pecaram, e pecavam e pecam. Porém, Jesus não. Jesus ele se fez pecado por nós. Ele se batizou unicamente
para que a justiça de Deus que cairia sobre nós se cumprisse nele. Ele está dando um exemplo. Ele está dizendo aqui a João Batista, essa é a minha e a sua função. Nós viemos unicamente para que cumpra a justiça. E com essa explicação, João então aceita. E eu aqui me coloco no lugar de João Batista e creio que teria uma mesma reação se eu soubesse, de quem era Jesus Cristo. Porque uma pessoa que sabe do seu lugar e que sabe que é menor do que um servo, do que um escravo, e que Jesus pede para que ele o batize, eu também acho que teria a mesma atitude. Mas Jesus Cristo aqui é claro. Tudo, irmão, tudo, minha irmã, acontece para que se cumpra a justiça. Tudo, meu irmão, tudo, minha irmã, acontece no mundo para que a palavra de Deus se cumpra. Nada foge do controle de Deus. Às vezes, algumas situações na nossa vida nos implicam a pensar diferente. Às vezes, uma enfermidade, uma dificuldade no casamento, na vida profissional. Mas nós estamos vendo desde o início do Evangelho de Jesus, conforme Mateus, que tudo o que acontece é para que se cumpra as Escrituras. Então, fique tranquilo, irmão. Tudo que está acontecendo, tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá é para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a palavra na vida, na minha e na sua vida. Versículo 16. Batizado, Jesus saiu logo da água e eis que lhe se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mediante isso, João Batista o aceita, João Batista entende, João Batista entende ali que Jesus ele não estava batizando por conta dele mesmo, mas por conta da justiça. João Batista agora o aceita para ser batizado. E no versículo 16 nós vimos que logo que ele foi batizado, ele saiu da água e os céus se abrem e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Leemos também o versículo 17 que diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem muito me comprazo. O batismo de Jesus, irmão, teve 3 significados importantes. E nós temos que entender esse batismo. O primeiro é a identificação, o segundo é a unção e o terceiro é a aprovação. Então, quando Jesus ele se batiza, ele não se batiza à toa. Ele se batiza para que se cumpra a justiça. Ele se batiza para que as pessoas entendam que ele se identificou. Ele se batiza para que as pessoas entendam que ele se fez pecado por nós. E não só isso. Tem 3 significados espirituais nesse batismo, ao qual Jesus nos relata através da sua atitude. A identificação foi exposta aí nos versículos atrás, ao qual nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho.
Quando João Batista o reconhece e o tenta interpelar, tenta o impedir de ser batizado, dizendo que ele que necessita do batismo, ele está ali identificando a todos que estão com ele, que aquele é o Filho de Deus, aquele é o Messias. Quando ele se coloca no lugar de servo em frente a Jesus, ele diz: esse aqui é o Messias, eis que esse é o Filho de Deus, e tira o pecado de todo mundo, de todo o mundo. Essa foi a identificação. Esse foi um sentido espiritual para que as pessoas entendessem que Jesus é o Messias. Lembremos nós que naquela época que João Batista estava batizando as pessoas, muitos fariseus, saduceus, escribas compareciam para fiscalizar, João Batista e o seu trabalho ali, o seu feito. Muitos outros também apareciam para se arrepender e se batizar. Então, nessa oportunidade, quando Jesus aparece e João Batista tem esse embate com Jesus a respeito de batizar ou não, ele está identificando a todas as pessoas que Jesus é o Messias. E esse é o foco do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Eu quero deixar claro aqui que nenhum dos evangelhos sinóticos aqui, ou de João, Evangelho de João, você vai ver essa interpelação entre Jesus e João Batista. Essa dúvida, essa tentativa de impedir Jesus de se batizar, por conta da humildade de João Batista saber do seu lugar. Mas isso aqui não foi algo à toa que Mateus colocou, foi algo proposital, para que os judeus que estavam naquela época entendessem que João Batista aqui estava identificando de que Jesus é o Messias, trazendo à tona o foco do livro, do Evangelho, das Boas Novas. Identificando que Jesus não é um qualquer, que João Batista não estava ali encenando para se dizer humilde, não. Ele estava mostrando que, mesmo com as palavras duras de João Batista, quando Jesus chega, ele se coloca como servo, dizendo que precisa ser batizado por Jesus. Não teria identificação melhor de um homem como João Batista se mostrando servo à frente de toda a congregação, de toda Jerusalém e de toda a circunvizinhança, como nós vimos no estudo passado. Essa foi uma das melhores identificações de Jesus como Messias para o povo judeu. E agora vemos a marca da unção do batismo. No versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Os céus se abrem, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus desce. A voz de Deus fala. Essa questão do céu se abrir era muito conotativo, os judeus entendiam muito bem o que era o céu se abrir, porque eles linkavam tudo ao Velho Testamento, a respeito de Moisés, a respeito de Elias, do profeta Isaías. Quando Deus tenta falar por intermédio de Moisés ali com toda a congregação, e a congregação recusa lá no livro de Êxodo, Deus queria falar face a face com o povo de Israel. O povo de Israel temeu. Então, essa questão do céu se abrirem, o céu se rasgar, era muito conotativo para que os judeus entendessem que Jesus Cristo realmente era o Messias. Então, quando Mateus ele cita isso aqui, ele não está dizendo algo à toa. Quando ele fala que logo quando ele sai da água, eis que se lhe abriram os céus, ele está dizendo, olha, Deus é testemunha de que Jesus é o Filho dele. Ele está ungido, essa é a unção.
Isso é muito lindo, irmãos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 21, Lucas nos informa que quando os céus se abrem, Jesus estava orando. Isso é muito lindo, irmãos. Todos os evangelistas, tanto nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas ou o Evangelho de João, eles citam esse episódio. Todos eles registram esse momento singular da descida do Espírito Santo, ungindo Jesus para o cumprimento da sua missão. Temos um escritor famoso chamado Heinecker, que diz que o Espírito Santo é compreendido como a instrumentalização pública para a atividade que o Senhor iria exercer de agora em diante. Em miúdos, ele está dizendo aqui que a descida do Espírito Santo foi a unção ao qual Jesus recebeu para confirmar ali o ministério que ele iria exercer a partir de então. Lembremos nós que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele, o Pai e o Espírito são um. Então, por que Jesus Cristo necessitou de que o Espírito Santo de Deus descesse e ungisse? A palavra aqui não é a necessidade, irmãos, mas sim o exemplo. Ele está nos mostrando aqui que, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele não rejeitou a unção do Espírito Santo, ele não dispensou. Mesmo ele sendo o homem perfeito, ele não abdicou do poder do Espírito Santo para realizar as obras. Nós vamos ver mais lá na frente, que quando ele retorna aos céus, ele disse que vai enviar outro Consolador. Ele está mostrando aqui que o Espírito Santo é que nos convence, que nos indica o caminho para a realização das obras. Ele que nos instrui. Essa aqui é a unção. Esse aqui é o propósito espiritual do batismo. Então João Batista ele vinha com o batismo para arrependimento de pecados, um batismo simbólico ao qual ele era representativo. Mas Jesus Cristo, quando se batiza, ele nos traz aqui sentidos espirituais ao batismo. Como nós vimos aqui, primeiro a identificação de que ele é o próprio Deus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Segundo, a unção, ao qual sem ela ninguém conseguirá cumprir as boas obras, servir a Deus, sem que o Espírito Santo o indique. Lembremos nós que Paulo vai dizer nas suas cartas que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus nós fomos. E para que nós possamos fazer qualquer boa dádiva, nós precisamos da interpelação, da motivação do Espírito Santo. E Jesus Cristo está nos mostrando isso aqui, com o seu exemplo. Mesmo sendo Filho de Deus, aceitando a unção do Espírito Santo. E por terceiro, nós vimos a aprovação. Nós sabemos bem que Jesus Cristo ele não tem necessidade nenhuma de ser aprovado. Ele não tem necessidade. Mas no versículo 17 vai dizer: Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas vai afirmar que essa voz ela foi endereçada diretamente a Jesus.
como Mateus fala, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus aqui então, ele não só se identifica com o seu povo pecador, a quem veio salvar, mas também Deus, o Pai, o identifica como o seu filho amado. O Pai aqui, ele mostra que ele se compraz no Filho. Deus Pai aqui, ele dá testemunho do seu Filho diante do povo. Fica claro aqui, irmãos, que a aprovação, a necessidade não é de Jesus. É que o povo, para que o povo entenda. Jesus Cristo conhece o Pai, Jesus Cristo está no Pai, assim como o Pai está nele e ambos estão no Espírito Santo. Mas o povo não sabia disso. O povo não reconhecia isso. Mesmo muitos fariseus e saduceus conhecendo a palavra, examinando, mas eles não reconheciam isso. E o Pai dá testemunho, dá a aprovação de que Jesus é o próprio Filho, é o Messias ao qual eles tanto esperavam. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem a presença grandiosa da Trindade. Aqui nós vemos a salvação, nós vemos a nossa narrativa cristã fundamentada na Trindade. Com essa passagem aqui nós entendemos que a nossa vida ela tem que ser pautada em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos o Filho sendo batizado, cumprindo a justiça e o seu propósito. O Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, ungindo-o para o seu ministério. E o Pai confirmando a filiação de Jesus. 3 pessoas distintas na mesma essência de Deus. Essa é a nossa fé, irmãos. Essa é a fundamentação da nossa fé. Esse aqui é o intuito espiritual do batismo ao qual Jesus participou com João Batista. Isso aqui foi a consumação do versículo 15, ao qual ele diz: assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando ele é batizado, o Espírito Santo unge e o Pai o aprova, ele está dando início ao cumprimento de toda a justiça. Dando início, falando: eu sou o Filho, o Messias, ao qual recebi a unção do Espírito Santo e tem a aprovação do Pai. E é isso que todo o corpo da igreja precisa. Temos que identificar, irmãos, na nossa congregação, na nossa igreja, a Trindade todos os dias, em nossa vida, na nossa família, na nossa casa, tendo Jesus como o Messias, a salvação, o Espírito Santo como guia e tendo a aprovação de Deus. Não temos como erradicar nenhum dos 3. Ao qual nós vemos hoje algumas seitas que não acreditam que Jesus é o próprio Messias, ou que Jesus é divino, ou que Jesus é Deus. Acham que Jesus é apenas uma criatura. Nós teremos oportunidade de estudar a respeito disso também. Mas aqui, Mateus é claro em nos mostrar e nos apresentar a Trindade, ao qual é a estrutura do cristianismo. A partir disso, nós temos que ter essa cosmovisão
o nosso mundo ele tem que ser fundamentado na Trindade. Tudo à nossa volta ele tem que ser visto à luz da palavra de Deus por intermédio da Trindade. Com essa perspectiva, irmão, tudo em sua vida se transforma. A sua maneira de agir se transforma, a sua maneira de pensar se transforma, a sua maneira de se relacionar se transforma. Se você acredita que Jesus é o Filho que salvou, que o Espírito Santo é o que ungiu e que o Pai, por intermédio disso, o aprova, a sua vida é diferente. Não podemos deixar isso passar. A Trindade é a fundamentação do cristianismo. E eu estou repetindo isso, irmãos, porque muitas pessoas pensam que conhecem a Trindade, mas não conhecem. Não tem como eu ser cristão, irmãos, e não conhecer verdadeiramente isso aqui. Quando Jesus dá o pontapé inicial no seu ministério, ele diz aqui, olha, você tem que começar a sua vida, o seu pontapé no cristianismo é isso aqui, ó. Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu estou dando exemplo. Eu te salvo, você recebe a unção do Espírito Santo e o Pai te aprova. É isso que ele está dizendo aqui. São 4 versículos, irmãos, pequenos, mas que nos dá uma doutrina enorme. Esse aqui é a fundamentação do cristianismo. Lembrando aqui que o cristianismo não como uma religião legalista, ao qual prega o seu bel prazer, não. O cristianismo verdadeiro, aquele que se baseia no que Cristo diz, no que o Espírito Santo influencia, instrui e no que Deus aprova. Não estou falando aqui de religiosidade, de farisaísmo. Estou falando aqui de servir a Jesus de verdade. De olhar para a palavra de Deus como um norte, como um GPS, ao qual vai te indicar o caminho certo ao céu. Fundamentado nisso aqui, primeiramente, arrependimento de pecado. Segundo, gerar frutos desse arrependimento. Terceiro, aceitar o sacrifício de Jesus como o Messias, o Salvador. Quarto, receber o Espírito Santo em tua vida como um instrutor, como um consolador, como o meio ao qual você vai ser convencido de todo o pecado. E por último, será aprovado pelo Pai. O Filho é batizado, o Espírito Santo unge e o Pai testifica. Essa aqui, irmãos, é a mesma Trindade que estava lá na criação do mundo. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus vai criar o mundo, ao qual Ele fala, e haja luz. Que Ele diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito pairava sobre as águas ali, né? E a terra era sem forma e vazia. Ali já estava presente a Trindade. E essa aqui é a mesma Trindade, a qual Jesus enfatiza aqui no seu batismo. Ao qual Mateus ele relata com grande precisão, para que os judeus possam entender que Jesus é o Messias, que por intermédio de Jesus o Espírito Santo viria, e que pelo intermédio do Espírito Santo nós seríamos convencidos e seríamos aprovados pelo Pai. Amém, meus irmãos? No início, na aula passada, nós vimos palavras duras do arrependimento, não é verdade?
palavra de condenação que João Batista ali trouxe a respeito daqueles que não se arrependessem. Mas aqui no fim, irmãos, o Cordeiro de Deus, ele toma sobre si todo o juízo e se deixa batizar pelos pecadores. Entenda, meu irmão, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Como diz Paulo, e pela graça sois salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Jesus é suficiente. Basta que nós possamos fazer esse passo a passo, irmãos. E não tem outra fórmula. Desde o estudo passado eu venho dizendo aos irmãos, não tem outra mensagem. Não tem outra forma. Só existe um caminho. Só existe um nome pelo qual achamos que devemos ser salvos. O passo a passo é esse, meu irmão. Se arrepender, aceitar o sacrifício, receber o Espírito Santo e ser aprovado pelo Pai. Não tem outra fórmula. Não tem outra mensagem. Não adianta querer enfeitar, usar a palavra de Deus para o seu benefício próprio, começar a pedir algo que não está no centro da vontade de Deus, como diz Tiago. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, né? A gente tem que entender que esse é o passo a passo para ser aprovado por Deus. Para que naquele dia Ele possa nos receber e não falar como de Jesus, né? Aparta de mim porque não vos conheço, naquele grande dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nós possamos entender esse passo a passo. Que nós possamos pregar esse passo a passo. Que essa venha ser a mensagem, irmãos, de confronto mesmo. Levando a verdade aos corações e mostrando que isso é a única maneira de ser provado e aprovado por Deus. Arrependimento de pecado. Aceitação do sacrifício de Jesus. Instrução pelo Espírito Santo. E a aprovação do Pai que está no céu. Só é esse o caminho, irmão. Não tem outra forma. Não existe outra forma. Esse foi o intuito do batismo de Jesus. Para que se cumpra a justiça nele e que sirva de exemplo para nós cristãos a fundamentação do cristianismo. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos para o intervalo e já nós voltamos com as considerações finais. Qualquer dúvida, né? Qualquer pronunciamento, qualquer pedido, pode fazer ali no chat que a gente está acompanhando. Amém? Vamos para o intervalo e já nós voltamos. Amém? Com o término do ensino também. Que Deus possa nos abençoar. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pensou em mudar o seu visual? Então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone. Código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar.
Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709, e atende por WhatsApp 5561 999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. É o seu programa Caminho e Verdade. Dezesseis horas e 4 minutos. Amém, meus irmãos. Estamos de volta então com o programa Caminho e Verdade. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram conosco, desse estudo. Hoje, falando a respeito do capítulo 3, versículo 13 ao 17, do Evangelho de Mateus. Hoje, então, finalizamos o capítulo 3, irmãos? Estamos aí prosseguindo nesse estudo. Espero que os irmãos estejam aprendendo, estejam tirando, sanando, as suas dúvidas aí a respeito do estudo, tá? Hoje o estudo foi um pouquinho mais curto, Tivemos 4 aí versículos para analisarmos, porém seria impossível ter analisado ele no outro estudo, Como os irmãos bem viram, o estudo passado ele terminou em cima ali do horário. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, meus irmãos, que estão nos dando essa oportunidade de falar mais a respeito de Deus, do Evangelho, de Jesus, e das suas maravilhas, das suas boas novas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos e todos os irmãos aqui do Distrito Federal que vem nos acompanhando, do Goiás, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, ali com o nosso diácono André Castro, Que Deus possa abençoar, O pessoal ali também de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, tá? O pessoal ali, nossos conterrâneos, Todos ali que estão nos acompanhando, tá? E todo o Brasil, irmãos, a Itália, todo o Brasil. Somos gratos a Deus por essa rádio que tem um alcance internacional, Porque Deus, ele tem que falar e tem que falar a todos os corações, irmãos. Todas as nações são de Deus, São do Pai. E quem é dele, ninguém o tirará. Graças a Deus por isso, irmãos. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Não se esqueça, meus irmãos, da programação da rádio, tá? A quem chegou atrasado aí, que chegou um pouquinho após os anúncios aí da programação, eu creio que vocês viram aí o site da rádio que tá, Ele deu uma repaginada para a honra e glória de Jesus Cristo, Pastor Sidney aí com todo o seu esforço, nessa repaginada da rádio. Então aí que fiquem à vontade para olhar a programação, dos ensinos, dos cultos, Pastor Sidney, no sábado ali com o diácono André, domingo, com a nossa irmã Daniele Vargas, tá? Lembramos também que tem as reprises, amém, irmão? Do estudo está sendo no domingo, na segunda-feira também à noite. Por exemplo, hoje à noite tem a reprise, da genealogia, se eu não me engano é isso mesmo. Hoje à noite tem reprise da genealogia, capítulo 1, do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Então acompanhe, sinta-se à vontade também para compartilhar aí também o site da rádio aos irmãos, Nós bem sabemos que quando não tem programação tem hino, então é uma rádio 24 horas, Divulgue, irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas por intermédio desse meio de comunicação ao qual nós temos a oportunidade de
de estar nele, né? Que é a internet, irmãos. Então divulgue a rádio. Também teve uma repaginada no aplicativo, tá? Quem tem o aplicativo, quem não tem, vai lá no Play Store, né? E baixe lá o aplicativo da Rádio Voo Livre Sapiranga. Amém, irmãos? O aplicativo também é bem intuitivo, tá? É muito bonito ali. Você tem acesso também à rádio da mesma forma, ao site, tá? Ao Instagram. Todos, irmãos. Tudo ali. Nós temos várias, né, notícias e tudo mais ali para os irmãos acessarem. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração para o término, né, desse estudo. E logo após o término desse estudo, nós vamos ouvir aí alguns hinos para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, novamente aqui, Pai, essa tarde entramos na Tua presença, sendo grato a Ti por essa oportunidade, por sempre, Pai, estar conosco, nos instruindo, por intermédio do Teu Espírito Santo, tirando as escamas dos nossos olhos, transformando-nos, Pai, com a renovação da nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra. Sou grato a Ti por cada um dos que estão aqui, Pai, participando desse estudo e aprendendo mais a Tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe quem entrou e quem não entrou e os motivos, Pai. Mas eu Te peço em nome de Jesus que seja feita a Tua vontade. Nos dê, Pai, ânimo para que nós possamos buscar mais e mais a Tua palavra a cada dia. Nos dê ânimo, Pai, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, fundamentar mais na Tua palavra, firmar os nossos pés no Evangelho, usando todo aquele aparato que Paulo cita lá em Efésios 6, para combater as adversidades com a fé, com a salvação, com a espada da palavra, com a justiça. Nos dê, Pai, sabedoria nesse tempo difícil ao qual nós estamos vivendo, para que nós possamos ser exemplos, verdadeiros cristãos, mostrando, Pai, que é a Tua verdade que prevalece, mostrando, Pai, que o mundo não é o nosso foco, mostrando, Pai, que a nossa perspectiva não é aqui, mostrando, Pai, que existe algo muito além do que esse mundo tem reservado. Mostrando ao mundo, Pai, que a verdadeira paz não é a paz que o mundo dá, mas é a paz daquele que vive e é fundamentado na Tua palavra. Assim eu Te peço, Pai, olhe pela vida de cada um, de cada pastor, pastor Sidney e sua família, aos pastores do Ministério Caminho, nosso diácono André Castro, diácono Isaías, nossa irmã Daniele Vargas, ao qual estão à frente aí das locuções dessa rádio, né? Quebrando todo o laço do inimigo na vida de cada um deles, né, Pai? Livrando do homem e da mulher do coração enganoso, cada irmão, e dando força, Pai, para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. Como o Senhor bem disse, nós temos que ter bom ânimo, e o Senhor venceu o mundo. E nessa perspectiva nós cremos que por intermédio de Jesus venceremos também. Assim eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém? Agradeço aos irmãos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, e que Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se
Vamos lá. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, não há outro exaltado nesse lugar, exaltado nesse lugar. Santo, 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 santo. Oh, vamos juntos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e me fez. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível,
ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti, que está sentado no trono. Olhe para ele, cante a ele. E ao Cordeiro, levante as mãos ao Senhor e cante. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Poderoso Deus,
está sentado